Meu nome é Juarez Pereira dos Santos e a minha história é o seguinte, pastor Roy. A gente, quando eu tinha meus 17 anos de idade, mais ou menos, eu fui acometida uma enfermidade, um problema, na qual, né, a gente percorreu vários caminhos em busca de uma solução, como de fato todos fariam. Então, buscamos em todos os segmentos. O primeiro passo, buscamos em hospitais, médicos, tudo mais. E essa enfermidade, qual foi cometida no meu pé esquerdo, ele simplesmente do nada começou a doer, uma dor intensa que suava o corpo todo e doía demais. E aí de repente começou a inchar. Foi aquele inchaço. E logo os sapatos, eu tive que tirar o sapato, porque eu não conseguia usar o sapato. E ele começou a inchar somente o pé, a perna não. Mas era uma dor tremenda, uma dor terrível. Tanto é que na época eu estava trabalhando, e onde eu trabalhava era na casa de um doutor, massagista, né? E quando ele me viu rolando no chão, de dor, ele me colocou numa maca e começou a olhar o que estava acontecendo, tentou fazer massagem e tudo mais, porém não teve resposta. Então fui embora para casa e dali começou a minha luta, né? Começou meus problemas. E era de noite, em poucos dias eu comecei a perder muito peso, né? Cheguei a pesar 45 quilos e doía do pé à cabeça, tanto é que eu não podia nem pentear o cabelo, né, porque doía demais, era uma dor assim insuportável. Mas aí começou meu pai, na época, né, uma família simples, né, uma família muito simples. Aí meu pai era membro da Mesa Branca, do Espiritismo, e ele começou a me levar para esses caminhos em antemão. Aí fui para o Centro Espírita, fizeram todos os trabalhos necessários, porém não obtive resposta, não obtive solução nenhuma. E de repente começamos a ir para os médicos, hospitais, Santa Casa, clínica, enfim, vários hospitais. E fizeram todos os tipos de exames e nada aconteceu nos exames, não teve resultado nenhum. Chegou a ponto, né, depois de algum tempo, os médicos disseram, ó, infelizmente nós não estamos encontrando nenhum problema, nenhuma doença nele. E aí aquilo ali começou, foi tanto é que meu pai ficou muito nervoso demais, nervoso porque o médico não tinha resposta. Chegou um tempo que os médicos reuniram-se, 5 juntas médicas, para discutir o meu problema. Acabou então, eles decidiram que a única solução era imputar, né? Imputar a perna fora. Nesse período, esse tratamento espiritual, que se dizia, vários lugares em que eu ia, cada um dizia uma coisa, isso era fato, porque cada um tem sua teoria, tem sua maneira de expor, a resolver seu problema, né? E dali a gente foi para a magia negra, né? Foi feito um trabalho com sangue de galinha preta, né? E ela pegou uma galinha preta, matou essa galinha nos dentes, possuída, lógico, incorporada, e o sangue dela foi expandido sobre o meu pé, né? Lavando meu pé com esse sangue de galinha. E ela garantiu que seria a solução. Mas saímos dali o mesmo problema e não teve nenhum tipo de resposta, né? Então a gente partiu para outros lugares. Nesse meio tempo, a gente foi indicado um médium, chamado médium, que ele fazia aquele tipo de cirurgia invisível. Não sei se tem esse conhecimento, né? Assim, algumas pessoas que estão me ouvindo sabem o que eu estou falando. A cirurgia invisível, eu fiz 4 tipos de cirurgia invisíveis, né? E aí, essas 4 cirurgias, você sente literalmente, parece que está cortando mesmo, de fato, o local, né? Você sente rasgando, parece que está passando um bisturi ali, mas dentro dessas 4 sessões eu não tive nenhuma resposta, então a gente acabou partindo para uma outra linha. E aí foi quando a gente começou, eu estive em um determinado lugar,
também espírita, que eles me colocaram, forraram um lençol branco no chão e acenderam 7 velas em volta de mim. Eu deitado, e de repente aquela senhora, foi incorporado um espírito nela, que visivelmente você podia ver, né? Às vezes as pessoas, mas é impossível, é possível. Eu via a transformação dela naquele momento, eu deitado e via aquela transformação. E ela então pegava a minha perna e ela passava a mão, né? Ela passava a língua ali para tirar a infecção, para tirar o problema que estava. E aparentemente, entre aspas, quando eu levantei daquele lugar, aparentemente, puxa vida, andei, né? Coloquei o pé no chão para você andar. Mas aquilo ali foi apenas um engano, porque quando eu cheguei em casa, eu não consegui descer do carro. Né? Meu pai teve que ele pegar no braço e me levar para a cama, porque eu não conseguia andar mais. E dali para cá, aí começou a gente estar indo mais aos médicos, mais aos hospitais, falando para resolver esse problema. Como eu já disse no começo, que a gente foi para os hospitais, fizeram todos os exames, fizeram tudo que foi necessário fazer, e no final eles acharam que não tinha solução, e a única solução seria imputar meu pé fora. Né? Aí entra o desespero, porque uma pessoa com 17 para 18 anos entender que você vai perder a perna e nunca mais você vai poder andar normal, é um desespero que para você e para toda a família, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão que era ainda criança, então eu estou em crise, né? Foi um desespero tremendo, porque os médicos disseram, não tem como, não tem jeito. Então reuniu meu pai, reuniu minha mãe, e eles falaram para ela, olha, infelizmente a gente vai ter que imputar o pé do seu filho, porque não encontramos nenhum tipo de doença, e o problema está cada vez grave, aumentando inchaço e ficando preto. Né? Então a tendência era uma infecção desgeneralizada que iria causar até a morte, se deixasse. Então eles teriam que imputar. E nessa resposta dele, a gente ficou muito desesperado, voltando para casa, e meu pai falou, e agora? O que fazer? Né? O que fazer? E a gente não tinha muito o que fazer. Condições financeiras eu não tinha, porque era muito simples. Meu pai era assalariado, não tinha jeito. E aí foi quando, passando todo esse desespero, isso já ia levando já para mais ou menos 2 anos a 3 anos nessa batalha, foi quando um rapaz, um amigo de infância, né, ele ficou sabendo que eu estava doente, não podia nem levantar da cama. Foi quando ele chegou na minha casa e me viu naquele estado terrível. Foi quando ele me fez um convite. E esse convite que ele me fez foi para me levar em algum lugar, mas porém ele não me disse que lugar, se era igreja, se era centro espírita, ele não disse, vou te levar num lugar e lá você vai ser curado. Essa foi a palavra que ele me disse, lá você vai ser curado. Então eu acreditei nisso, falei, pensei comigo mesmo, ou seja, já andei em tantos lugares, já fui tudo que posso imaginar, né? Fiz promessa da Aparecida, na época, perna de gesso, levei lá na Aparecida, subi aquela escada dos milagres, tudo, fizemos, tudo que foi preciso fazer, a gente fizemos, né, em busca do resultado. Falei, já fui tudo quanto é lugar, por que não aceitar mais um? Só que, porém, ele estava numa situação debilitada, que estava totalmente bêbado, né? Eu falei, se a conversa fiada dele não vai vir. Então marcamos para uma quarta-feira, que ele viesse na minha casa às 3 horas da tarde, me pegar e para levar. Mas não tínhamos carro, não tínhamos ninguém para levar a gente. Não era tão distante da minha casa, né, o local que ele me levar. Porém, é um lugar meio difícil. Na época, não tinha asfalto, quando chover a lama, era um bairro, estava começando. Foi quando eu falei, tudo bem. Tanto é que ele, na data marcada, na quarta-feira, eu falei, não vou nem me preparar, porque com certeza ele não vai vir. Ele deve ter esquecido, né? Deve ter esquecido.
Mas quando foi 2h da tarde, ele chega na minha casa, bêbado, e disse: eu vim te buscar para você ir comigo. Né? Então foi aonde que, neste momento, eu falei: tem certeza que é para a gente ir mesmo? Não, a gente vai. Falei: cara, não tem um carro, não tem condições, não tem ninguém para levar a gente. Eu disse: não, vou levar você nos braços. Imagina, a gente até, quando a gente fala sobre isso, a gente tem um pouquinho crítico, porque fala: não é possível, como é que pode um bíblia carregar outra pessoa, né? Mas assim foi. Aí ele me conduziu até o local. Chegando nesse local, um local simples, um local pequeno, e quando eu entrei, eu olhei para a cara dele e falei: mas aqui que você veio me trazer? Um lugar desse aqui? Já tive lugares chiquérrimos, lugar muito chique, lugar que para você entrar, tinha que tirar a sandália, tinha que tirar o sapato, tinha que limpar os pés, lugar muito chique. Já tive e não resolveu nada, cara. Você me entrando num lugar desse aqui, né? Mas aí a persistência dele era: aqui você vai ser curado. Aqui você vai ser curado. Foi quando eu entrei, sentei e fiquei ali quietinho no meu lugar. E eu tinha um cabelo comprido, batia abaixo dos ombros, né? E totalmente magro de tudo. E ele falou, sentou do meu lado, ficou me consolidando: fica tranquilo, não sai daqui. Queria ir embora, não sai, fica aí. E foi quando o pastor, depois entrou o pastor e começou a pregar a palavra. Quando ele pregando a palavra, ouvi uma palavra, que essa palavra mexeu muito comigo naquele momento, talvez era o que eu precisava ouvir no momento, né? Ele disse: então disse Jesus, eu irei e lhe darei saúde. Então, quando ele disse essa palavra, ele repetiu ela por 3 vezes, e aquilo encheu o meu coração de uma fé sobrenatural, de uma confiança que eu disse, naquele momento eu levantei a cabeça e falei: então o Senhor vai ter que me curar. Essa foi a expressão minha, que eu usei naquele momento, né? O Senhor vai ter que me curar, né? E quando eu disse isso, veio novamente a segunda vez: então eu disse, eu lhe darei saúde. Então eu acreditei nisso, confiei nisso. Quando eu chego na minha casa, né, a guia médica que estava guardado em casa para dali 8 dias ser internado, para imputar, faltava 8 dias, eu pego a guia médica lá e tal, rasguei e joguei no lixo. Falei comigo naquele momento: eu não vou imputar minha perna, não vou cortar, porque eu vou ser curado, né? E acreditei dessa forma. Aí houve o problema, quando meu pai chegou à noite em casa, ele falou para mim assim: olha, Jairus, você vai, se prepara, porque está se aproximando do dia de você ser internado para fazer a cirurgia. Eu olhei para ele e disse: eu não vou ser internado, não vou fazer nada. Ele olhou para mim e disse assim: como não? Já está tudo marcado. Mas eu não vou, porque eu encontrei, você tem essa frase, eu encontrei um lugar onde me diz que eu vou ser curado, né? Aí ele usa outra frase dizendo: que lugar é esse? Será que você encontrou um santo mais poderoso do que o meu? Falei: se eu não sei, mas ele disse que vai ser, que eu vou ser curado. E ali comecei. Aí ele disse para mim: eu espero que não seja lugar de crente, né? Porque na minha família não tem ninguém crente, nem da família dele, nem da família da minha mãe. Todos eram católicos, espíritas. E eu disse: não sei o que é. Só sei que eu cheguei lá e disse que eu vou ser. Então eu acreditei nisso. Estou confiante mesmo. Aí comecei a fazer. Na época a gente fazia a campanha dos 27 dias, né? Que era aquela novena que a gente fazia, 27 dias, quarta, sexta e domingo. E eu me comprometi a fazer essa campanha. E, para a glória de Deus, aí eu fui descobrindo que local era aquilo. Eu descobri que era uma igreja, né, evangélica. Aí descobri também que aquela igreja evangélica era a Casa da Bênção, né? Era uma igreja chamada Casa da Bênção. E eu fiquei assim: puxa, mas nunca vi falar. Mas tudo bem, continuei fazendo a campanha. O pastor me motivou muito, né? Me motivou demais.
E aí comecei a fazer essa campanha. No terceiro dia da campanha, ele orando por mim, ele me chamou na frente e disse: Deus está me mostrando que você está cometida a uma obra de macumbaria, né? Mas fique em paz, porque Deus está quebrando essa macumba hoje da sua vida. Então ele começou o trabalho de libertação, e a partir daquele momento eu comecei a me tornar uma pessoa muito ruim, muito mal, porque dentro da igreja, no momento da oração, segundo eles, né, viam que eu pesando 45 quilos, juntava 5 pessoas para me segurar dentro da igreja, né? Era uma violência terrível. Então havia um demônio, um espírito maligno que me acometia naquele momento, que eu perdia totalmente o meu domínio pessoal. E aí foi aonde que aí começou aquela guerra de libertação, né? Tanto é que quando eu chegava na igreja, o banco que eu sentava, ninguém sentava. O banco era vazio, né? Com medo de eu derrubar todo mundo, possesso. Aí uma semana depois, 15 dias mais ou menos, aquela infecção que estava no meu pé, aí começou a criar uma bolha em cima do pé, né? E essa bolha veio a furo, né? E começou a sair uma secreção que saía de dentro do pé para fora. E aquela secreção era uma coisa horrível, uma coisa terrível. Era uma coisa assim que eu me sentia envergonhado de estar no meio das pessoas, porque o mau cheiro, né, o mau cheiro que exalava era muito forte, né? Aquele cheiro de podre, aquela coisa horrível. E aí eu sentava, ficava ali, as pessoas balançavam a mão, saía perto de mim, por causa disso, né? Então aquela secreção caía no chão, né? E aquilo era terrível, era uma coisa assim terrível. E aí foi quando, a partir deste momento, dessa secreção começou a sair, né? Aí foi desinchando, saindo a infecção, foi desinchando, e de dentro dessa secreção, quando saiu, né, desse furo, apareceu uma ponta de osso, mais ou menos, 5 centímetros mais ou menos, né? E foi quando o pastor arranca, puxa com uma pinça, né, aquele pedaço de osso, e tirou aquele osso para fora, um pedaço de 5 centímetros, e a partir desse momento que tirou, esse osso foi levado para o laboratório, né? A gente pediu para fazer um exame do que é aquilo lá. E aí foi quando os médicos, o laboratório, fez todos os exames e disse que o resultado foi que era um pedaço de osso de criança, né? Um pedaço de osso de criança. Mas como assim pode acontecer, né? Mas no mundo negro a gente sabe que é difícil a gente entender como acontece. E a partir de aí foi quando começou, de fato, a desinchar e parar aquela secreção. Aí o pé foi voltando ao normal, mais ou menos foi voltando ao normal e foi fechando aquela ferida. Tanto é que até hoje, né, eu tenho a cicatriz no meu pé, né, da procedência disso. Né, até hoje eu tenho. Foi quando, com 3 meses, eu já estava voltando às minhas atividades, que era trabalhar, voltar ao meu serviço normal, né? Então aí foi quando essa libertação veio, e a gente foi assim, algo muito maravilhoso mesmo, né?